E hoje eu quero trazer um tema assim bem bacana pra cá, que é como é que a gente pode transformar a nossa própria família através da educação parental. E é um tema essencial, porque muitas vezes pode parecer óbvio, mas não é, tá? Quando a gente encara uma profissão, já ouviu aquela expressão, em casa de ferreiro, o espeto é de pau? Então, muitas vezes a gente acaba encarando só como uma profissão, a gente acaba encarando só como o ajudar os outros, e a gente acaba esquecendo de que toda mudança ela começa com a nossa própria família, né? Com as nossas próprias mudanças, tá? Então, é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Como é que eu tenho sido, primeiramente, agente de transformação na minha própria casa? Como é que a educação parental, ela se dá no nosso próprio lar? E aí, eu vou começar com uma pergunta que é bem frequente dos alunos, quando eles começam a ver o poder que as ferramentas têm, realmente nas aulas ao vivo da formação expert, ou nos cursos online que eu dou, sempre os alunos falam assim: Jaque, eu posso dar coach pro meu filho? Eu posso fazer o coach com meu marido? Né? Então porque quando a gente começa a ver o poder que é ter ferramentas específicas para o nicho parental, a gente quer ajudar todo mundo e obviamente que a gente quer ajudar a nossa família também. Então, olha aqui, sou professora, quero ajudar pais e professores nas dificuldades dos seus filhos com idade de 2 a 5. Que bom que você tá aqui, viu? Participa da semana, não sei se você já se cadastrou. Para quem ainda não se cadastrou, o link tá na bio. Então vai lá na bio, se cadastra. A semana oficial, ela começa na segunda-feira com uma aula ao vivo comigo às 20 horas, tá? Só que a gente tem live até domingo. Então tem live hoje, amanhã e domingo, sempre às 13 horas, tá? Então, se tiver que fazer almoço, faz um pouquinho mais cedo, ou almoço um pouquinho mais tarde, mas estejam aqui comigo para esse bate-papo, porque eu gosto muito quando vocês estão aqui, tá? Então vamos lá, primeira pergunta é: eu posso aplicar o processo de coaching, que é o que a Parent ensina, com os meus filhos, com o meu marido? Como é que isso se dá, né? Ou até as outras formas de exercer a educação parental. Como é que a gente aplica isso com os nossos? E aí eu quero fazer uma divisão aqui, clara, que existe a nossa família, ok? Que é o nosso sistema familiar. O que é o nosso sistema familiar? São aquelas pessoas que convivem diariamente conosco dentro do mesmo ambiente familiar. Então eu compartilho a casa, eu compartilho os hábitos, eu compartilho a convivência de uma forma diária, de uma forma próxima, ok? Então imagina que todos nós, eu, Jaqueline, vim de um sistema familiar de origem, que era quando eu morava com os meus pais, né? Com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos. Depois que eu casei, eu saí desse sistema familiar de origem e construí o meu próprio sistema familiar. Então, quando a gente fala de sistema familiar, a gente está falando daquele sistema originário, que é o sistema onde eu convivo todos os dias, tá bom? Então essa determinação é que a gente vai chamar de família, ok? Agora a gente tem o nosso sistema de origem, que aí a gente chama de familiares, tá? Então, quando a gente tá falando dos nossos familiares, aí eu tô falando de mãe, de pai, de tio, de tia, de avô, de avó, porque já não constitui o nosso sistema familiar atual, tá? Então ele é o sistema familiar de origem, ok? A não ser, obviamente, já que mas tem família que de repente mora com a mãe, mora com o pai, aí ok, porque tá ali interagindo, faz parte do sistema familiar de convívio, então tudo bem, tá? Mas via de regra, não. Então Brasília, beijos, obrigada, viu gente? Obrigada mesmo por vocês estarem aí. Eu gosto muito de trazer esses conceitos porque ele ajuda a gente a organizar os nossos pensamentos quando a gente está falando de sistema familiar, de que tipo de ajuda a gente pode dar ou de que tipo de ajuda a gente não pode dar, tá? E eu costumo dizer o seguinte: com o nosso sistema familiar de origem, né, que são pais, familiares e enfim, né, tudo mais,
a gente precisa tomar muito cuidado. Eu particularmente não recomendo que a gente faça processos formais com familiares, tá? Então eu vou falar só de familiares, depois eu vou falar da nossa família atual, tá? Por quê? Porque tem muitas variáveis ali que você, quer queira, direta ou indiretamente, está envolvida. Então, a gente querer ajudar fazendo um processo formal com familiares sempre pode dar margem a algum tipo de complicação. Por quê? Porque a gente precisa estar inteiro dentro do processo, a gente precisa entender qual é a dinâmica. Dentro do processo de coaching, a nossa primeira base é entender ambiente e comportamento. Então a pessoa ela precisa confiar muito em você para contar questões que estão acontecendo dentro do sistema familiar dela, que muitas vezes você sendo um familiar seu, pode ser que essa pessoa ela não tenha essa coragem de estar falando diretamente com você. Ou pode ser que você tenha uma relação estreita com as duas partes e aí de repente você se vê envolvida numa situação que nem você sabia que existia entre as partes. E aí isso acaba, pode dar alguma confusão, tá? Então, sempre o interessante é que a gente entenda que os nossos familiares e a nossa, enfim, né, que é a nossa família de origem, é claro que a gente quer ajudar todo mundo, mas as pessoas também precisam querer serem ajudadas. Então, é expressamente proibido? Não, não é expressamente proibido, mas existem aí algumas questões que precisam ser melhor avaliadas, tá? Às vezes é melhor você indicar uma outra pessoa mais neutra no processo para ajudar este parente, para ajudar este familiar que precisa de ajuda, desde que ele busque essa ajuda, desde que ele manifeste que ele quer essa ajuda, do que a gente querer ficar doutrinando, a gente querer ficar pregando, a gente querer ficar colocando na cabeça dos nossos familiares que se ele fizer aquilo vai ser maravilhoso para ele. Então tomem cuidado com isso, porque senão a gente acaba virando a chata da família, sabe? Ou o chato da família. Aquela pessoa que vai lá nos lugares e fica querendo enfiar por goela abaixo algo que nós entendemos, que nós assimilamos como sendo bons para a nossa vida e para a vida das pessoas que nos procuram. Então, a sistemática é a mesma. Ontem eu falei a respeito de concentre-se nas pessoas que querem de fato ser ajudadas. E repito aqui, ok? Concentre-se nas pessoas que querem ser ajudadas. Então, não vamos ser os chatos que vão querer ficar laçando outras pessoas para poder fazer o processo, tá? De educação parental. Agora, a gente tem a nossa própria família, que, enfim, é cônjuge, filhos e quem mais faz parte ali do sistema familiar, que hoje é o do seu convívio, que hoje é o do seu dia a dia, né? Você dorme, acorda, enfim, né? Interage, fica final de semana e tudo mais. Então, esse é a sua família atual, ok? Dentro do seu sistema familiar atual. Dentro deste sistema familiar, como é que a gente faz com a educação parental, tá? Eu já ia dar a resposta, né? A gente vivencia, tá? Eu nunca peguei uma ferramenta formal, né? Se falei pra minha filha, senta aqui, filhinha, que agora eu vou te aplicar a ferramenta XYZ, tá? Então também não é assim que funciona. Quando a gente começa a perceber como funciona a educação parental, o primeiro lugar onde a gente vai praticar é na nossa própria família. Mas não é o praticar querendo dar o conceito, não é o praticar querendo explicar, né? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, querendo fazer salinha de aula, sabe? Olha, eu aprendi isso aqui, eu comprei esse livro, você tem que ler também. Ou eu fiz esse curso, você tem que fazer isso aqui também. Como se a pessoa, de novo, né? Não estou me autorresponsabilizando, eu estou colocando a responsabilidade para o outro, para que ele seja o agente de transformação. E na educação parental não é assim que funciona. Quem é minha aluna já me ouviu falar de que quando a gente lida com sistemas familiares, quando a gente lida com a educação parental, a gente está lidando também como se fosse um mobile, sabe? Então imagina que já viram um mobile, né? Quando eu mexo uma pecinha do mobile, tem um mobile cheio de ursinhos. Então, quando eu mexo um ursinho, os outros não se mexem automaticamente,
Então, automaticamente, eles vão se movimentar. E é isso que funciona, que acontece no nosso sistema familiar. Então, ao invés de você ficar querendo doutrinar, pregar, colocar a goela abaixo das pessoas do seu convívio, a educação parental, seja a educação parental em pessoa. Então, pegue todo aquele conhecimento que você teve, que você adquiriu, todas as ferramentas que você aprendeu e vivencie essas ferramentas no seu dia a dia. Vivencie, seja você essa transformação que você quer ver dentro da sua família, ok? Então, isso é o importante. Então eu não posso fazer o coaching com meu filho, que é adolescente, por exemplo? Não recomendo. Tem exceções? Tem. Tem alunos que fizeram? Tem, tá? Mas aí o adolescente pediu. O adolescente, ele tem que querer, a relação tem que ser bacana. Não adianta eu estar com uma relação estremecida e aí de repente falar, não, agora você senta aqui que eu vou aplicar o processo aqui com você e tudo isso vai se resolver. Porque não é assim dentro do nosso sistema familiar que a gente vai resolver as coisas. É vivenciando, é entendendo assim, bom, eu tenho ferramentas para lidar com conflitos, eu tenho ferramentas para lidar com relacionamentos, eu tenho ferramentas que podem me ajudar com essa dinâmica que eu não tô conseguindo fazer sozinha. Porque eu não sei vocês, eu também já fui assim no começo, tá? Aí vocês me digam aí se sim ou se não. No começo, como que eu, Jaqueline, era? Eu aprendi uma coisa e eu ficava pensando assim, fulana tinha que saber disso. Nossa, se ciclana do meu trabalho, porque eu não comecei com coaching parental, né? Eu, na verdade, fui fazer o coaching porque eu queria o coaching executivo. A minha ideia sempre foi trabalhar com adolescentes, carreira, essas coisas. Então, todas as vezes que eu aprendia uma ferramenta de gestão, ao invés de eu voltar a atenção para mim e sempre me perguntar como é que eu posso usufruir com essa ferramenta, eu ficava pensando assim, nossa, se aquela gerente soubesse disso, nossa, se o meu diretor soubesse disso, nossa, se fulano tivesse acesso a essa ferramenta, ele seria uma pessoa melhor. Então eu já tive a minha fase de querer responsabilizar terceiros, achassem que a ferramenta ela seria maravilhosa para todo mundo, né? Mas, e não que eu não achava que seria maravilhosa para mim. Mas às vezes, quando a gente está estudando, a gente está com uma chavinha ligada, giradinha, errada, né? A gente tá com aquela chavinha do profissional. Então, onde é que eu posso aplicar isso nos outros? E aí eu perco uma grande oportunidade de entender assim, como é que isso se aplica a mim. Quando eu virei essa minha chavinha, o meu processo, ele deu um boom, assim, fortíssimo, tá? Eu mudei como mãe, eu mudei em tantos aspectos e hoje eu sou muito feliz falando isso, né? Porque eu, Jaqueline, trabalho isso, né? A gente tem algumas características que vêm da nossa infância, que vêm de toda essa vivência, enfim, né? E eu sempre lutei muito com essa minha questão do perfeccionismo, né? Eu era uma pessoa extremamente perfeccionista. Então eu não admitia erro, não admitia falha, eu realmente trazia isso. Eu tinha uma rigidez muito grande e quando a gente é assim, se a gente não se conhece, a gente acaba exigindo dos outros a mesma perfeição, a mesma rigidez e tudo mais. E eu fazia isso na minha família. Quando essa chavinha virou, que eu pensei assim, poxa, né, como é que eu posso ser essa transformação? Eu comecei a entender que os meus problemas eram os meus problemas e que eu tinha que ter recursos para resolver. E eu passei a responsabilizar menos as pessoas do meu ciclo familiar. E aí tudo ficou mais leve. Embora muitas vezes seja pesado para mim, porque eu me cobro, eu já não consigo, não consigo mesmo mais, olha que legal isso, né? E nem tenho a necessidade de estar colocando a minha necessidade no outro, tá? Então a Jucinéia tá falando, verdade, eu sou assim, né? Obrigada por essa fala, acho que virou uma chave aqui. Que bom, já fico feliz, a gente consegue ajudar já é importante. Porque às vezes isso muda mesmo a nossa relação com o conhecimento que a gente está adquirindo. Na formação, por exemplo, nas aulas ao vivo, eu sempre falo para as alunas, olha, agora vocês vão sair daqui e vocês vão aplicar isso na vida de vocês. E aí, vamos lá pro grupo, vamos compartilhar, vamos falar. E os aprendizados
são incríveis. A gente percebe que a gente escuta mal, a gente percebe que a gente projeta, sim, muitas das nossas questões na nossa própria família. A gente percebe que faz, só que só com conhecimento a gente não percebe isso. É só quando eu falo para elas, agora vamos aplicar isso na nossa vida pessoal. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô virando essa chavinha das alunas para que elas consigam entender que a mágica está quando a gente vira a ferramenta pra gente, de falar como é que eu posso fazer com essa ferramenta que eu acabei de aprender de uma forma diferente na minha família, para entender como eu impacto o meu sistema familiar, ok? Então é sempre assim. Isso é muito mais efetivo do que eu ficar assim, olha, eu aprendi uma ferramenta incrível, vamos sentar aqui, vamos aplicar com todo mundo. Não. Deixa a sua família entender e perceber a sua mudança, porque elas vão perceber. Então, para algumas, assim, nossa, como você tá mais calma, nossa, né, aconteceu alguma coisa, você tá me escutando, né, você ainda não me interrompeu, né, os filhos, nossa, mas você tá diferente, né, diferente como? Às vezes a criança não vai nem saber explicar, mas fala, não sei, mas só tá diferente. Então é meio isso, é a gente entender que a educação parental é um estilo de vida. A gente vive a educação parental. A gente não fica pregando a educação parental, ok? Esse é um ponto importante. Coloca assim aí se vocês entenderam essa parte, né? De que é muito mais importante vivenciar do que pregar, né? Do que é muito mais importante a nossa experiência pessoal do que a técnica, quando a gente tá falando da nossa família, da nossa vida familiar, tá? Então, sabe aquela frase famosa, né? De que seja a mudança que você deseja no mundo, né? Educação parental é isso, né? Vai começar por mim a mudança da minha família. Então, tudo o que eu estou aprendendo não vai virar teoria para eu ajudar a família dos outros. Vai virar teoria para eu primeiro ajudar a minha família também. Agora tem uma outra questãozinha aqui, que aí eu vou falar também com vocês, porque aí eu posso cair no outro extremo. Então, ok, eu tenho que ajudar minha família, eu tenho que ajudar minha família. E tem muitos profissionais que fazem? Paralisam. Falam assim, poxa, então eu não posso ajudar outras famílias porque eu ainda tenho muitas questões para resolver na minha. Como é que eu sou uma educadora parental se meu filho entrou na adolescência agora e eu tô tendo conflitos com ele, não tô sabendo o que fazer? Ou meu filho criança, eu ainda tenho uma série de questões com alimentação e tudo mais e não sei o que fazer. Então tem muita gente que trava porque acha que o ser educador parental, o ser este profissional é ser perfeito. É olhar, né, de repente para a vida da Jaqueline e falar assim, nossa, a vida da Jaqueline é perfeitinha, né? Nossa, não deve ser a paz que reina, né, nesse mundo, tá lá na casa da Jaque ou tá na casa dos educadores parentais. Então a gente também tem essa mania de ficar se comparando, né? E às vezes a gente trava por isso, por achar que os outros educadores parentais são perfeitos e eu não. E aí eu fico maquiando isso, sabe? Os problemas da minha família, porque ninguém pode saber. Mas aí vem muito forte a síndrome do impostor. Olha a Eliette falando, né? Minha família percebeu que eu mudei quando eu parei de comprar brigas de todos e parei de querer resolver problemas de todos. Parabéns, Eliette! Parabéns! É isso mesmo, né? Ó, a Patrícia falando, isso aconteceu comigo outra vez. Sim, eu vejo muitos profissionais travando por isso. No sentido de, poxa, né? Eu sou obrigada a resolver todos os meus problemas familiares para atuar. E isso também não é verdade, ok? Nós temos problemas. Todas as famílias têm problemas, porque é difícil conviver. Porque cada um tem uma individualidade. E porque nós temos na formação um módulo só de relacionamentos, inclusive essa semana eu dei aula sobre relacionamentos para a turma anterior do Expert, e eu tava falando isso para eles, que uma pesquisa super séria do John Gottman já testou, tá? Em uma pesquisa com 96% de assertividade, então quer dizer, uma pesquisa extremamente criteriosa, de que 69% dos nossos conflitos são perpétuos, ou seja, dizem respeito a coisas que nós queremos mudar para o outro e que não pode ser mudada, porque tem a ver com a nossa história de vida, tem a ver com a personalidade da pessoa, tem a ver com as crenças que a pessoa adquiriu na infância, ou seja,
69% dos conflitos que nós temos eu não consigo mudar no outro. Então, conviver e se relacionar é difícil, sabe? Aquela família de nossa, não existe conflito nenhum e tudo mais, sabe? Não tem. A gente tem alguns em maior, outros em menor proporção. Tem épocas também, né? Uma fase de um filho que vai ser mais difícil, do outro que vai ser mais difícil, enfim. Mas às vezes, enfim, né? A gente é colocado em problemas dos familiares, né? Às vezes enfim, uma questão mesmo difícil que a gente tem para resolver com o nosso cônjuge, ou uma questão com o nosso filho. Tem. E todas as famílias têm. Tá? E é isso que a gente precisa entender para tirar um pouco dessa sobrecarga. Então a Michelle tá falando, se fosse assim, dentista o quê? Deixa eu ver, não poderia ter dente torto. Exatamente, cardiologista não poderia ter sobrepeso, psicólogos não poderiam se separar. É bem essa comparação, tá, Michelle? Então se fosse assim, gente, meu Deus, né? A gente poderia dizer que todos nós vivemos uma grande farsa, né? Porque um cardiologista, ele nunca na vida poderia morrer de infarto, né? Ou nunca poderia ter um problema no coração, e assim por diante. E na verdade não é assim que acontece, tá? Todos nós somos falhos, todos nós temos as nossas dinâmicas, e dinâmicas que às vezes funcionam para uma determinada família e para outra família não funciona. Eu vou contar uma coisa para vocês que para mim é engraçada e para outras pessoas podem não ser. Um pouquinho antes de entrar aqui nessa live, a minha filha veio para mim e perguntou assim: mãe, quando que é mesmo o aniversário de casamento seu e do pai? E eu parei por um segundo e me dei conta de que foi agora dia 14 de maio. E eu esqueci do meu aniversário de casamento. E aí, eu fiquei zoando com a minha filha, né? Minha filha tá aqui falando, fala que foi eu que lembrei, fala que foi eu que lembrei. E aí eu cheguei na sala, meu marido tava aqui, né? E aí eu cheguei na sala e falei assim, eu não acredito que você esqueceu do nosso aniversário de casamento, porque nem eu nem ele lembramos. E nós estávamos viajando, nós estávamos juntos. A viagem foi super gostosa e nem eu nem ele lembramos do aniversário de casamento. Eu sempre esqueço. Quem lembra do nosso aniversário de casamento e dos outros aniversários é a minha madrinha que trabalha aqui em casa. É ela que lembra. Eu não lembro. E tá tudo bem pra mim, tá tudo bem pro meu marido isso, entendeu? Agora, pra outros casais, isso seria, meu Deus, mas como assim, que absurdo esquecer aniversário de casamento? Isso não, pra mim não é importante, assim, né? Pra mim, outras coisas são importantes, o nosso dia a dia é importante, enfim. Mas eu comecei a dar risada, assim, porque eu falei, meu Deus, mas como assim, né? A pessoa esquece o aniversário de casamento. Passou. Eu esqueço, na verdade, não é o aniversário que é dia 15, eu esqueço que aquele dia é dia 15, entende? Eu sou perdida em data. Então, às vezes eu falo, nossa, mas que dia é hoje? Nossa, já é dia 20? Já... Então, eu sou perdida em data. E tá tudo bem. Dentro da minha dinâmica familiar, isso não é um problema. Dentro de outras dinâmicas familiares, isso poderia ser um problema. E talvez agora você esteja falando, nossa, que absurdo. Isso jamais poderia acontecer comigo. E talvez você esteja falando, nossa, isso super acontece comigo, eu também sou super desligada. Enfim. Cada sistema familiar tem a sua dinâmica. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente não pode ficar se comparando, ok? Porque o que é aceito dentro de uma dinâmica jamais seria aceito dentro de uma outra dinâmica familiar, tá? Então, o que é importante é a gente entender assim. Nós precisamos continuar a nossa evolução. Então, dentro da nossa profissão, e isso eu falo que é em qualquer profissão, né? A gente tá falando da educação parental, mas em qualquer profissão, né? É assim, a Débora falando, pensei que isso só acontecia aqui em casa, tá vendo? É assim, gente. A gente acha que isso acontece com a gente, né? Você fala, gente, que insano, né? Quem mais pode esquecer uma data dessa, né? Pois é, euzinha aqui esqueço, e enfim, né? Os dois, né? Os dois são desligados. A gente é muito desligado pra data, sabe? Então, graças a Deus, hoje tem o santo Facebook, que ajuda bastante, que diz hoje é aniversário de fulano, hoje é aniversário de ciclano, porque eu já passei muito perrengue por isso, sabe? De gente ficar chateada comigo, porque eu esqueço datas, eu esqueço mesmo, né? E enfim, é uma questão minha, ainda bem que meu marido também não é ligado nessas coisas e tá tudo certo, né? Kelly falando, né? Comparação tira qualquer motivação, sim.
Então, quando a gente começa a comparar e achar que a família do outro é perfeita, a gente acaba se desmotivando. O que a gente precisa entender? Eu tenho um caminho a percorrer e eu tenho as minhas próprias questões familiares. Então, entender aquele primeiro conceito de que tudo o que eu estou aprendendo eu vou usar para mudar o máximo que eu puder dentro de ser esta peça do móvel a se movimentar primeiro, porque este é o nosso papel, é dar o nosso 100% dentro do nosso sistema familiar, é acreditar naquilo que a gente está estudando e aplicar aquilo que a gente está estudando. Infelizmente, muitos profissionais parentais ficam só na teoria, ajudam e transformam a vida de outras famílias, mas por trás sempre se sentem uma farsa, porque de fato não é que não estão conseguindo, é porque não acreditam o tanto quanto fazem os outros acreditarem que isso pode funcionar com a própria família. Então isso eu acho o mais sério de tudo, né? E a grande questão é a seguinte, não é que a gente não vá porque ajudar outras famílias, porque quando a gente está de fora, a gente tem uma perspectiva diferente. Então, dentro do coaching parental, a gente ter essas ferramentas estruturadas nos dão, assim, 100% da capacidade de gerar essa transformação no outro, ok? Aplicando as ferramentas, fazendo as perguntas. Então, a gente pode se tornar muito bom de fazer isso para outras pessoas, tá? E eu tenho certeza que vocês conhecem profissionais assim, né? Enfim, que são excelentes profissionais para os outros, né? Mas quando chega na própria família não é tanto. Agora, eu acho uma pena, porque eu vou falar para vocês, gente, essas ferramentas de educação parental mudaram a minha vida. Mudaram a minha vida, mesmo, assim, de verdade. Eu seria uma mãe totalmente diferente. Eu tenho certeza que a minha família ela não teria a dinâmica que ela tem. A minha filha não teria chegado na adolescência como ela tá chegando. Se eu não tivesse aplicado o que eu aprendi dentro da minha casa, dentro da minha família, tá? Justamente por estas questões internas, então eu tinha muita rigidez, a gente tem um teste na formação, né, de estilo de pais, e aí os alunos vão entender, quem não é aluno não vai entender, mas eu vou explicar um pouquinho. Eu me percebi sendo uma mãe desaprovadora. E isso me chocou muito, porque eu nunca fui uma mãe de bater, eu nunca acreditei em bater, né? Mesmo sem conhecer a educação parental, não era uma educação que, enfim, né? Falei, não é esse caminho que eu quero. Mas eu entendi que não é só o bater que traumatiza. O gritar também traumatiza, mas eu era uma mãe que eu não gritava. Então eu achava que eu não bato, eu não grito. Olha que mãe maravilhosa que eu sou, mas eu era uma mãe rígida. Eu era aquela mãe que eu falava assim, tem que pedir por favor, tem que falar obrigada, tem que cumprimentar todo mundo, tem que ir lá e falar com as pessoas, tem que ser educada e assim por diante. E eu não estava percebendo que isso estava impactando a minha filha de uma forma muito definitiva, né? Então, a professora da minha filha uma vez veio falar pra mim, olha, ela chora mais quando ela machuca um amiguinho sem querer, às vezes tá correndo, bate, né, aquela coisa toda. Ela falou, esses dias ela trombou numa atividade de educação física com o amiguinho desequilibrou e caiu, começou a chorar, ela começou a chorar mais do que o amiguinho ainda. O amiguinho parou de chorar pra consolar ela, porque ela ficou mais desolada do que o amiguinho. A gente teve que dar água pra ela, ela demorou pra poder se recompor, né? Tudo isso por conta da minha rigidez. E aí ela falava assim pra mim, mamãe, o fulaninho, o meu amiguinho, pediu o meu brinquedo emprestado, mas ele nem me falou, por favor. Ou então, mamãe, eu emprestei o meu brinquedinho pra fulana e ela nem me falou obrigada. E ela falava isso sentida, sabe? Do tipo, gente, o mundo não é perfeito. O mundo não é perfeito. Não é todo mundo que vai falar por favor, não é todo mundo que vai falar obrigado, não é. O mundo não é essa perfeição, mas eu exigia essa perfeição, né? Então eu não podia chorar na frente dos meus filhos, da minha filha, sabe aquela coisa? E aí quando eu fiz, né, que eu tive essa autopercepção de falar, caramba, eu sou uma mãe desaprovadora, né? E aí falar, tá ok, mas como é que eu posso mudar isso?
e perceber que as minhas mudanças causaram mudanças assim permanentes, definitivas na vida da minha filha, na minha relação com meu marido, isso é muito importante. Então essa nossa busca pessoal pelo autodesenvolvimento, pela vivência daquilo que a gente prega, sabe? Ela é muito importante para a nossa família. Então não seja essa pessoa que aprende as coisas para aplicar nos outros. Seja aquela pessoa que a primeira empolgação é como é que eu vou aplicar isso na minha vida. Porque a gente pode ser uma excelente profissional parental, mas a gente pode ser também um desastre na nossa família. Uma coisa não tem muito a ver com a outra, como às vezes a gente acha que é, tá? Mas seria muito bom se a gente conseguisse unir os dois, né? Ser um excelente profissional parental e também trilhar esse caminho dentro da nossa própria família, sabendo que não somos perfeitos. Então, assim, tem horas que eu meto os pés pelas mãos? Tem, tá? Tem horas que eu exagero na educação? Tem horas que eu falo, meu Deus, né, Jaqueline, não é pra tanto? Tem horas que transborda, que eu fico irritada, que eu fico, né? Tem horas para tudo isso. Mas o que é a nossa arma, né? Deixa eu só ler aqui que tem uns comentários muito legais. Olha, filha de militares, já trabalhando na área, me descobri fazendo isso dentro de casa, mas graças ao meu mergulho e a conquista de um olhar consciente, hoje eu vivo aquilo que eu compartilho. Que lindo, parabéns, viu? Fantástico, nada muda se eu não mudo, é exatamente isso. Meus filhos me disseram que o jeito que ensinei eles a crescerem é diferente do mundo. Eles ficaram adultos muito cedo. Tem isso também, né? Às vezes a gente não olha pra janela, né? A gente cria a partir do que a gente acredita que o mundo é, na nossa visão de mundo. E eu percebi que, na verdade, isso também pode traumatizar muito, sabe? Então, eu não era uma pessoa que eu gritava assim, né? Eu sempre falei com uma voz bem comedida. Mas uma vez eu aprendi isso, inclusive com um funcionário meu, que ele falava assim pra mim. Ele falou assim pra mim um dia: às vezes eu queria que você gritasse comigo, que ia doer menos do que o jeito que você fala. E aí eu percebi que, caramba, existem formas da gente ofender, da gente até humilhar, da pessoa se sentir humilhada sem bater e gritar. Olha que interessante isso. Por quê? Porque a construção do vínculo dentro da educação parental e de uma forma geral nos nossos relacionamentos está muito intrinsecamente ligada a essa questão do o quanto eu sinto que aquela pessoa me admira, o quanto eu percebo que aquela pessoa me ama, o quanto eu percebo que aquela pessoa me respeita, né? O quanto eu estou recebendo aquilo daquela pessoa. E a minha rigidez, ela batia no outro pior do que uma palmada. Olha que louco isso, né? E eu só percebi isso trilhando o caminho da educação parental. E trago isso para vocês hoje, porque para mim já foi muito difícil admitir que eu era falha. E hoje eu admito que eu sou falha para que a minha filha possa admitir que ela também é. Entende a diferença? Então a Eliette está falando como que a gente lida com o marido que se sente incomodado com a nossa busca de autoconhecimento. Vamos lá. Sou enfermeira, fiz curso de coaching em função de uma relação difícil com a minha filha. Escolhi trabalhar com mães a partir do meu olhar para as minhas questões e foi renovador. Sim, a gente pode primeiro, né, olhar para as nossas próprias questões e fazer disso uma alavanca mesmo para ajudar outras famílias, de repente, a terem um olhar diferente daquilo que a gente teve. E isso também é muito importante, tá? E aí, o que a Eliette está colocando, né? Como é que a gente lida com o marido que se incomoda com a nossa busca de autoconhecimento? Aí a gente tem várias questões aqui que a gente precisa entender, tá, Eliette? Às vezes será que a minha busca de autoconhecimento não tá também querendo que as outras pessoas, enfim, né, que convivem comigo, tenham esse mesmo amor, essa mesma paixão pelo autoconhecimento, entende? Assim? Porque, por exemplo, aqui na minha casa, meu marido não é ligado nessas coisas, né? Então, ele é educador físico, ele não gosta que eu fale que ele é educador físico, porque ele fala que ele não é educador físico, ele é professor de educação física. Então, ele é professor de educação física, professor universitário e tudo mais.
E eu sempre fui muito mais ligada nessa questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Tanto é que tem algumas questões que ele olha pra mim e fala assim, ó, isso aí é com você, vai lá falar com a nossa filha que eu não dou conta de falar. Então é meio que dentro aqui de casa eu já entendi, né, que algumas questões, algumas conversas mais difíceis com a minha filha sou eu que faço, não é ele, porque ele não dá conta de fazer e eu nem o cobro pra fazer, entende? Então não é uma questão o meu autodesenvolvimento aqui em casa, porque eu não fico de novo, tá? Não sei se é o seu caso, tá, Eliette? A gente só tá elucubrando aqui pra, enfim, né, pra alguma coisa servir pra você. Não é uma questão meu autodesenvolvimento em casa, porque eu não fico a todo momento falando do meu autodesenvolvimento. Se a pessoa mostrou interesse, eu falo. Se a pessoa não mostrou interesse, não me perguntou nada, eu comento com uma amiga, eu vou falar com o meu apoio no grupo, o meu suporte no grupo. Por exemplo, agora eu tô fazendo formação em psicanálise. Eu não converso sobre psicanálise com meu marido. A gente conversa sobre outras coisas. Eu converso de psicanálise com os meus companheiros, né? Com os meus colegas de turma. Entende? Assim, então, eu não fiz disso uma questão, tá? Porque às vezes a gente, de novo, a gente vê o quanto isso é bom e a gente quer que o outro também, isso seria tão bom pra você, olha só, ou a gente fala, aí tem uma outra questão também, que é uma questão de relacionamento, é quando a gente fala com o outro e o outro percebe que eu tô tentando ser superior, ou que você tá querendo me dar aulinha agora? Agora você tá querendo me dizer que você é a perfeita e eu sou um imperfeito só porque você tá se autoconhecendo e eu não. Então, às vezes, eu já crio uma barreira no meu relacionamento porque eu estou fazendo uma abordagem errada. No meu âmbito de ajudar, eu tô fazendo a pessoa se bloquear cada vez mais pro autodesenvolvimento, de tanto que eu falo naquilo, sabe? Então, de novo, isso às vezes pode acontecer dentro da nossa própria família, tá? O caminho, o trilhar o autoconhecimento, ele é muito individual, ele é muito pessoal. Então, o que eu venho entendendo ano após ano? Eu só trilho o caminho. E aí, se alguém me pergunta, se alguém me pede alguma conversa, alguma questão que o meu marido me pergunta, eu falo. Caso contrário, não. Caso contrário, eu vivo. Eu só faço isso, entende? Então, olha só, estou aqui vivenciando e pronto, acabou, tá? Então, eu acho que é muito esta questão, tá? Da gente entender assim, por que incomoda o outro? Às vezes cabe essa conversa, né? É a forma que eu falo sobre, são as minhas atitudes, porque eu falo muito assim, que eu trabalho muito com filhos adolescentes, né? E eu falo que os filhos adolescentes, eles vêm nessa fase para mostrar a incongruência dos pais. Então, às vezes, eu vejo pais falando assim, pra mim, é só um exemplo, tá? Mas vê se vai ficar claro pra vocês. Tem muitos pais, aqui no meu prédio, por exemplo, eu fiz uma roda de conversa com as meninas adolescentes, só meninas adolescentes. E aí, muitas delas têm questão com corpo, com peso, e com isso, com aquilo. Depois, quando eu vou conversar com os pais, é assim, mas a gente come errado, mas aqui em casa é só besteira, mas aqui a gente vive de lanche, e depois pra mim eles estão, olha, conversa mesmo com elas, porque o corpo, porque elas não se aceitam, porque elas estão acima do peso, porque eu não sei mais o que fazer. Então existe uma incongruência que a gente vai vendo, né, nas falas. Então às vezes a gente vai olhando pra tudo isso, né, e vendo que, poxa vida, será que dentro da minha casa eu falo e faço? E aí quando o filho adolescente chega pra mim e fala, mas o que você tá falando pra mim? Você tá falando de eu ser feliz? Você é infeliz no seu casamento, ou você é infeliz no seu emprego, ou você é infeliz, enfim, né, com qualquer outra coisa, isso choca, né? Porque aí você não admite. E é a mesma coisa com o autodesenvolvimento, né? O autodesenvolvimento a gente vive, a gente aprende, é nosso, a gente vive e a partir da nossa vivência a gente espera que o outro aprenda alguma coisa. Mas não porque eu tô ensinando, e sim porque eu tô vivenciando. É a mesma coisa a nossa religiosidade. Então, pai e mãe, né, que vive tem alguma religião e tá ali, qual é a melhor forma de você ensinar para o seu filho?
vivenciando essa religiosidade, né? Sendo o próprio Cristo dentro da tua casa. Então é assim que a gente vive. Agora, quando eu vou vendo essas incongruências, né? Falando de amor, respeito, aí de repente o filho vê a gente mentindo, aí vê os pais se desrespeitando, mas na igreja eles estão falando de amor e de respeito. Tá, choca, tá? Tati tá falando a palavra convence, o exemplo arrasta. Exatamente isso. Então, muito mais do que a gente ficar pregando, né, para filho, é a gente viver aquilo que a gente acredita. Porque quando a gente vive aquilo que a gente acredita, a gente não precisa falar tantas vezes. Então, a pessoa tá olhando e ela tá vendo que é isso. Entende? Então, às vezes, e são nas pequenas coisas. Ontem mesmo minha filha colocou uma roupa e falou assim pra mim: mãe, tá bonito? E eu falei pra ela: tá linda, filha. E aí ela falou: é mesmo? Eu falei: você sabe que se eu não gostasse eu ia te falar, porque aqui ela sabe disso, ela confia, sabe, nessa coisa de, não, é verdade, porque a gente tem essa liberdade de falar, né? E aí depois ela voltou feliz e falou: nossa, mãe, me elogiaram pela minha roupa. Eu falei: mas eu falei que você tava bonita. É mesmo, né, mãe? Você falou. Então, essa coisa de... a gente acha que são grandes mentiras, né? Ou são grandes feitos, ou que a gente tem que fazer grandes coisas. Mas sabe o que compromete? O dia a dia. O dia a dia compromete. Então é a gente viver a nossa verdade nas pequenas coisinhas do dia a dia. Viver essa parentalidade, viver essa educação emocional que a gente estuda. Ou seja, pegar tudo isso que a gente vivencia e de fato colocar em prática na nossa família. E não só ser essa pessoa que só pratica na família do outro, né? Que, nossa, que maravilha, acabei de transformar um casal, mas o meu relacionamento com meu marido tá indo por água abaixo, sabe? Então, é a gente parar um pouco de só olhar para o outro e olhar também para a nossa família. E neste sentido, as ferramentas de educação parental ajudam demais. Por quê? Porque nós somos perfeitos? Não. Não existe pais perfeitos e não existe filhos perfeitos. Tirem isso, pelo amor de Deus, né? Tirem essa obrigação dos filhos de vocês de serem perfeitos. Nós somos seres humanos, estamos aqui em evolução, os nossos filhos vão errar, os nossos filhos vão tropeçar, porque nós erramos e tropeçamos também, né? Então, não existe isso. O que existe é eu ter a consciência de que tudo aquilo que eu estou aprendendo, eu estou aplicando para melhorar a minha vida e a vida das pessoas que eu decidi impactar. Porque isso que é o importante. É eu ter essa consciência que eu não estou julgando para debaixo do tapete os meus problemas, as minhas questões, que eu não tô querendo meter o bedelho para quem nunca me pediu uma opinião, enfim, né? Então, ou seja, não tô querendo doutrinar, não tô querendo ensinar nada, mas que eu estou arrastando pelo exemplo, tá? Seja quem quer que você ali esteja de alguma forma conversando ou influenciando, o exemplo é sempre a melhor forma. Tá? Fez sentido para vocês? Como é que tá esse assunto, né? Que bacana aqui essa interação, gosto muito. E eu vejo uma diferença muito grande, assim, sabe? Até da confiança, né? Assim, enfim, as amiguinhas da minha filha, os pais aqui sempre falam: já que, ó, ela quer conversar aí com você e tal. Porque eu mostro isso, né? Quando elas vêm aqui na minha casa, elas veem isso. Elas veem a forma como eu lido, como eu trato, como eu vivencio, e veem que eu não sou diferente. Então eu choro mesmo na frente da minha filha. Quando eu tô chateada, eu falo mesmo pra ela que eu tô chateada. Enfim, eu aprendi e quando eu erro eu peço desculpas, e quando eu tô brava eu falo: olha, eu tô brava, acho que eu exagerei com você, desculpa aí. Então a gente vai entendendo que a gente pode ser humano, né? Humano com ferramentas mais específicas, mais apropriadas, que nos dão um olhar tão melhor para a parentalidade, e que bom, porque, né, isso ajuda bastante, mas que eu não preciso ser perfeito para ser um educador parental. Tá? Então essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. A Cristina tá falando: confiança, vínculo, né? Precede a aprendizagem, exatamente. A Sheila já ansiosa para a semana que vem. Obrigada, Sheila. Gente,
participem. Então, assim, ó, na segunda-feira, às 20 horas, aula ao vivo comigo. Aí vai ter material, vai ter PDF, a gente vai falar bastante sobre essa questão do ser o profissional educador parental, tá? Por enquanto é bate-papo, tô colocando aqui as minhas experiências de vida, enfim, né? Como é que eu trilhei esse caminho, porque eu acho que isso humaniza, isso faz vocês ficarem mais tranquilos também quanto a essa questão de que é possível sim nós impactarmos a nossa própria família, vivendo a nossa verdade, desde que a gente não se obrigue a ser perfeito o tempo inteiro, tá? Maravilhoso, Jaque, que fechamento lindo, cheio de sentido, que bom. E o bacana é que as crianças vão aprendendo e replicando. Exato, Marina, é exatamente isso, né? Tenho trabalho com as famílias assim, exato. Então, é isso que a gente trabalha. E a gente vai verificando o quanto de transformação isso traz, né? Então é isso, agradeço muito a participação de vocês, muito obrigada por vocês estarem aqui. Amanhã tem live de novo, sempre às 13 horas, convide, tem um aviãozinho aí do lado, compartilha essa live com pessoas que você acha assim que vai fazer sentido, fala que eu tô fazendo essas lives aqui, pede pra vir pro canal também, tá? Se fizer sentido pra vocês, de vez em quando a gente pode até fazer mais lives assim, desse jeito, né? Vai ter curso na segunda? Sim, é uma semana, dia 24, 26 e 28, às 20 horas, tá? Quem ainda não se inscreveu, vai lá no link da bio e vai ter lá a Semana Profissão Educador Parental, clica lá, se cadastra, porque o link das aulas vai ser mandado para quem se cadastrou, tá bom? Então, Leia, tá aí, eu preciso muito desses conhecimentos, que bom, continua aí com a gente, quero trabalhar assim, que bom, né? Fez sentido, maravilhoso. Obrigada, Eliette. Espero que eu possa ter te ajudado em algumas reflexões do que você trouxe. Obrigada pela participação de vocês. Um grande beijo, um excelente dia e a gente se vê amanhã aqui no mesmo horário, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.